Vamos lá, galera. Nesse vídeo nós vamos falar por que tem muitos brasileiros, muitas famílias brasileiras que estão antecipando a herança para suas famílias. Muitas famílias estão antecipando a herança ou aquilo que a gente chama doação em vida. Por que isso está acontecendo agora? Qual a minha recomendação para quem está em uma situação parecida? Então vamos lá, vamos entender esse fenômeno. O medo que a reforma tributária está trazendo, que está agora em discussão em Brasília, para aumentar a cobrança de impostos também sobre herança no país, está levando muitas pessoas aos cartórios. Desde que o texto foi aprovado na Câmara dos Deputados em julho, o número de doação em vida de bens e herdeiros aumentou 22%. Isso porque ainda não aumentou nada, na verdade não tem impostos novos ainda, mas as pessoas já estão antecipando. Imagina quando vai começar, realmente vai aprovar um texto que vai aumentar os impostos, imagina, esse número vai aumentar bastante. No dia 7 de julho de 2023, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos o texto substitutivos da proposta de emenda constitucional. É o número OPEC 45, certo? E a primeira etapa da reforma tributária que propõe simplesmente simplificar o sistema tributário brasileiro. Ela realmente vai simplificar um pouco, não muito, mas por outro lado, infelizmente, pode não só não diminuir impostos, até provavelmente vai diminuir impostos. Mas não esse é o vídeo de hoje, tem outro vídeo que eu gravei a respeito. A respeito hoje que a gente fala que é a doação em vida. A doação em vida, na verdade, ele consiste em antecipar a transferência de patrimônios para os herdeiros. Simplesmente isso, que para após a morte não vai precisar fazer abertura de inventários, como todo doador, realizar partilha, e na prática o doador, ele simplesmente vai manter a posse e o usufruto dos bens enquanto ele permanecer vivo, mas já deixa registrado exatamente a distinção da herança no futuro para todos os herdeiros. Facilita muito. Então, de qualquer maneira, vai ser pago o imposto sobre transmissão, casa, mortes e doação, quaisquer bens ou direito, o famoso ITCMD, certo? Isso deve ser pago para quem recebe os bens ou direitos, seja por herança ou pode ser em doação em vida, certo? Agora, o interessante nisso que por ser tratado de um tributo estadual, cada um dos 27 estados brasileiros tem liberdade para estabelecer a sua própria alíquota. Ela pode ser fixa ou pode ser progressiva, depende do valor, até agora, que ela não passa de 8%. Aí que é o grande lance. Então, aqui na tabela vocês podem ver que a cobrança é diferente para cada estado, mas nunca passa de 8%. Vamos lá, se a gente olhar essa tabela. Nessa tabela vocês podem ver que cada estado ele tem uma cobrança diferente. Em Acre 2 e 4, no Distrito Federal nós temos de 4 a 6, Espírito Santo 4%, Maranhão pode de 1 a 7, então depende de cada estado. Se a gente quer ver mais detalhado, vamos lá, aqui vocês podem ver essa tabela que eu peguei aqui nesse site do Beckhauser, depois eu vou deixar para vocês o link para quem quiser ver o estado dele. Então esse tem MCD pelo Brasil 2021 a 2023, então vocês podem ver que Acre por morte eles de 4 e doação são 2%. Se a gente fala, por exemplo, Amazonas, eles cobram 2% apenas, ok? Bahia, vocês podem ver que é progressivo, quer dizer, 4% de 100 mil até 200 mil, 6% acima de 200 mil e 8% acima de 300 mil e assim vai. Doação em vida, 13.000% fixo. Então vocês podem ver que cada estado ele é diferente. Espírito Santo cobra apenas 4% fixo, ok? Maranhão, você está vendo que é progressivo, depende dos valores, ok? Essa parte, Minas Gerais, 5% fixo, Pará. Se a gente pega aqui, por exemplo, o estado de Paraná, 4%, ok? Então, você está vendo, Rio de Janeiro é progressivo, essa parte. Roraima, ok? São Paulo, fixo, morte e doação, 4%. Então, vocês podem ver aqui na tabela que simplesmente que cada estado, ele tem ou progressivo ou fixo e ele muda a porcentagem, mas nenhum deles não passa de 8%, beleza? Na verdade, se você olha aqui, qualquer família que tem um patrimônio e que, obviamente, tem herdeiros, ela vai estar, obviamente, precisa fazer o inventário se ela não vai fazer a doação em vida e, obviamente, pagar esse imposto. Então, só que essas regras de inventários, como o novo PEC 45, provavelmente eles vão ser pior e vão ser piores. Como vocês já perceberam, em outro vídeo já expliquei sobre isso, o Brasil está em déficit absurdo, que provavelmente só vai aumentar porque o governo gasta demais e arrecada cada vez de menos, então vai precisar aumentar impostos. O que é mais fácil é aumentar impostos sobre herança, então isso é uma coisa muito provável que vai aumentar. Então, quando vai chegar agora para o Senado, tudo isso tem esse grande perigo. Então, agora, para quem quiser aproveitar, isso é uma janela de oportunidade, especialmente para as pessoas que realmente estão em estados que têm alíquotas muito baixos, entendeu? 2%, 4%,
vale talvez a pena já resolver essa parte. Importante falar que até o momento não tinha nenhuma alteração no teto nacional de 8% para a cobrança do ITCMD, certo? Conforme a resolução que a gente tem desde 92 no Senado. Porém, vamos lembrar que nós temos uma transmissão de projetos de 2019 que visa aumentar o teto do ITCMD para 16%. Então, essa discussão pode pegar bastante força agora com a transmissão do PEC 45. Então a grande pergunta, vale a pena mexer com isso agora? Vale a pena fazer doação em vida para meus herdeiros, passar minha casa, todas essas coisas? Vamos lá. O PEC 45, isso não é a primeira vez que está discutindo sobre aumentar a tributação sobre heranças, ok? Isso já há algum tempo que acontece no Senado, tem, como eu falei para vocês, tem propostas para aumentar o limite do ITMCD para 16%, ok? Então, eu acredito muito que, como agora já que está passando o PEC 45, esses propostas vão pegar forças e tem talvez grandes chances de passar. Então, e nesse caso, obviamente, os estados eles vão ter liberdade para estabelecer suas alíquotas, fixas ou progressivas, depende de cada estado. Isso pode acontecer que as alíquotas vai ser dobro do teto atual, quer dizer que vai para 16%. Então, essa é a primeira coisa que talvez você queira já garantir. Por um lado, já transferir, fazer doação em vida, para não ter depois brigas no futuro, ou herdeiros, tudo isso. Isso é uma coisa extremamente válida. Eu sei porque agora meu avô, ano passado, faleceu e adivinhem o que? Tinha briga na família por causa da casa que deixou, tinha 4 irmãos, e assim. Então, ele poderia fazer isso em vida, em Israel não tem essa opção, mas você poderia fazer isso em vida, talvez já resolvia essa discussão. A segunda coisa que precisa saber que quando você faz agora é assim. Se você transfere em vida seu imóvel, você tem o valor dele, vamos imaginar que ele está 100 mil, certo? Então, você sabe o valor do imóvel hoje, já sabe a alíquota que você vai pagar, 4% hoje. Beleza. Imagina que você espera, você não faz isso agora e deixa para o futuro. Sei lá, daqui 20 anos. Perfeito? Daqui 20 anos, o valor desse imóvel pode ser, em vez de 100 mil, ele pode ser 500 mil. E a alíquota, em vez de 4, pode de repente virar 12, ou sei lá, ou 16%. Então, uma grande surpresa que pode esperar no futuro para os herdeiros. Simplesmente isso. Então, vocês entendem que tem algumas vantagens bastante interessantes, talvez antecipar. Tudo isso, obviamente, faz muitas famílias antecipar em vida, ok? Isso traz paz, ok? E, obviamente, eficiência tributária, porque agora você sabe exatamente o valor do imóvel, quanto você vai pagar. Você, como é em vida, todo mundo pode organizar, ok? Pagar, fazer essa parte. Quem vai receber a herança, ele pode antecipar toda essa parte e resolver. Agora, quando no futuro, Deus não queira, a pessoa falece, além da briga, muitas vezes a pessoa não está preparada, não tem dinheiro para pagar os impostos, e a gente sabe muitos transmitir que não é muito ligado nessa parte. Então, se a gente analisa todas essas coisas, olhando que tem muita probabilidade que a alíquota vai aumentar no futuro, ainda nesse caso, quando você faz isso em vida, quer dizer que você pode fazer isso com calma, sem aquele desespero que quando alguém, Deus não queira, ele falece e aí tem que inventar, os herdeiros muitas vezes não estão preparados, não têm condições de fazer o inventário, de pagar os impostos. Quando você faz isso em vida, você tem controle de quanto você vai pagar, controle no preço do imóvel, no imposto, que agora você sabe exatamente quanto vai ser. E os herdeiros, obviamente, eles recebem o imóvel, têm tempo para pagar. E, obviamente, você que tem um imóvel, continua disputando ele do mesmo jeito. Então, eu vejo muitas vantagens para quem já sabe exatamente para quem vai o imóvel, tudo isso é parte. Eu acho super válido acertar isso agora e não esperar para uma roleta no futuro, para ver o que vai dar. Porque muitas vezes a gente sabe quando você deixa para o futuro, o que dá muitas vezes não é aquilo que você esperava. E ainda em um país como o Brasil, acho que se você pode antecipar as coisas, resolver as coisas antes, quando você tem mais controle, vale muito a pena. Ok? Espero que esse vídeo ajude você. Se conhece pessoas que estão na mesma situação, estão na dúvida o que fazer agora, como os impostos, tudo isso, encaminha para eles o vídeo. E se você tem alguma pergunta que ficou em aberto, escreve aqui no comentário. Ok? Obviamente, se você não está inscrito no canal, se inscreve e liga o sininho.